Eu vou colocar para você a imagem de um cavalo e eu vou colocar para você um vídeo curto. Eu quero que você preste atenção, tanto na imagem do cavalo, que eu vou fazer uma pergunta para você depois, o que você entende sobre isso, como também eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo que você vai assistir. Pode colocar a imagem do cavalo, está aí a imagem do cavalo, um cavalo que tem toda a força do mundo, que tem uma força descomunal, mas que está sujeito e preso a uma cadeira de plástico azul. A pergunta é, o que você vê nessa imagem? Além do que eu já falei. Grave essa imagem. Muitos já conhecem essa imagem. Agora coloca o vídeo. Olha só, presta atenção. Você vê que enquanto a gente vê na imagem do cavalo, a gente vê alguém convenceu aquele cavalo que ele tinha que aceitar aquela situação. Que ele não tinha condições e nem capacidade de sair do lugar. Trazendo para os dias de hoje, nós vemos isso na sociedade. Muitas pessoas que foram convencidas que nasceram no fracasso e convenceram ela que ela vai morrer no fracasso. Convenceram você que você nasceu derrotado e você vai morrer derrotado. Nasceu pobre e que você vai morrer pobre. E por mais que você seja uma pessoa forte, você seja uma pessoa trabalhadora, como eu sei que a maioria de vocês aqui são, e por mais que você seja uma pessoa que é bem disposta, você está ali com a sua vida literalmente parada, porque a sua vida nos dias de hoje, ela está sendo fruto da voz ou das vozes que você veio acumulando dentro de você ao longo do tempo. Essa voz que veio de um noticiário, de um jornal, dos seus pais, do seu patrão que quando te mandou embora, ele disse que você não serve para nenhuma empresa, que você é um péssimo funcionário. Essa voz que veio de alguém próximo de você, que fez com que você se estagnasse. Hoje você é uma pessoa que acredita em Deus, mas não acredita em si mesmo. No vídeo a gente vê um largatinho pequenininho, que fisicamente não tem condição, que fisicamente, com uma patada, aquele cachorro matava ele, com a mordida matava ele, mas a gente vê que aquele largato dentro dele, uma voz diz para ele que ele pode, que ele é mais forte, que ele é capaz. Uma voz disse para aquele largato que ele ia vencer, por isso que ele encarou o problema dele e botou o problema dele para correr. Então você sempre vai se deparar com essas duas vozes, a voz que vai te jogar para cima e a voz que vai te jogar para baixo, a voz que vai te empurrar para vencer, para prosperar, para enriquecer, e a voz que vai te puxar para trás, para perder e para viver na miséria. A voz que vai jogar a sua vida para o alto, e você vai se deparar com a voz que sempre vai jogar a sua vida para onde? Para baixo. E a sua vida, ela vai ser resultado da voz que você vai dar ouvido. Lembrando disso, eu lembro de Abraão. Muito velho, já tinha 99 anos, a sua esposa, se eu não me engano, tinha 86 anos de idade. O anjo apareceu na casa de Abraão e disse para Abraão, para o velho Abraão, que daqui a um ano ele ia ter um filho, e o nome daquele filho se chamaria Isaac. Você vê que Abraão na mesma hora ele creu, porque dentro de Abraão existia o grito da fé, a voz da fé, a voz que leva você para cima, a voz que leva você a vencer os problemas, a voz que leva você a virar o jogo, a voz que faz da tua fraqueza a tua força, do teu problema a tua oportunidade. Abraão tinha essa voz, ele creu. Só que atrás da porta, o texto fala que estava a esposa de Abraão, Sara, que ouvindo tudo aquilo, eu penso comigo que antes dela não acreditar, antes dela não crer,
ela olhou para o corpo dela, para a condição dela, porque a voz do medo, a voz da dúvida, a voz do sentimento, a voz do diabo, nos leva a olhar para a situação, nos leva a olhar para o tamanho da muralha, nos leva a olhar para o tamanho do problema. Então ela olhou para o corpo dela, e ela disse assim, com certeza ela pensou assim, peraí, se quando eu estava novinha, com tudo em cima, eu já era estéril e não podia ter filho, imagina agora. Você vê que a voz do medo, a voz da dúvida, leva a pessoa a olhar para a condição dela, para as deficiências dela, para os problemas dela. Mas você vê que deu um ano, porque Abraão creu, ele estava com Isaac nas mãos. Olha a diferença de quem ouve a voz da fé e de quem ouve a voz da dúvida, do medo, da insegurança, que é a voz do diabo. O texto fala que Paulo, ele foi preso, e pelo fato dele ser romano, ele tinha que ser julgado em Roma. Então, colocaram Paulo no barco, e os homens levaram ele preso para Roma. Só que no meio do caminho veio uma tempestade que jogou o barco para um lado e para o outro. Deus apareceu para Paulo e disse assim, Paulo, fica tranquilo, o barco vai partir no meio, o barco vai afundar, mas nem um fio de cabelo seu vai se perder, nem você nem de ninguém que está nesse barco. O barco partiu no meio, o barco afundou, e tanto Paulo como os tripulantes, eles se manteram vivos, até que eles foram parar numa pequena ilha chamada Malta. E os habitantes dessa ilha eram homens muito bárbaros, homens que só de olhar para a pessoa já matava ela. Quando Paulo chegou lá, aqueles homens olharam para Paulo, já foi resposta de Deus. Eles olharam para Paulo e eles tiveram apreço com Paulo, a ponto de pegarem Paulo, que estava ali no frio, que estava ali molhado, levaram Paulo para uma fogueira para se aquecer. Paulo foi pegar um gravetinho para botar no fogo, perto daquele graveto tinha uma víbora que picou Paulo. Os homens falaram assim, meu Deus do céu, o homem sobreviveu à prisão, sobreviveu ao naufrágio e agora vai morrer picado por uma víbora. Paulo pegou aquele gravetinho, aquela víbora, mexeu, a víbora caiu para um lado, ele ignorou e continuou ali. Porque assim a pessoa que vive de acordo da voz da fé, ela ignora o problema não atinge ela, o problema não mexe com ela. Você vê que tem pessoa que quando ela enfrenta o problema mexe com o emocional dela, ela fica cabisbaixa, ela fica triste, ela fica para baixo. A pessoa que dá ouvidos à voz da fé, a pessoa que obedece à palavra de Deus, ela ignora o problema porque ela sabe que o que está dentro dela é maior do que ele. Deu um dia, deu 2 dias e nada de Paulo inchar, nada de Paulo morrer. Os homens devem pensar, esse homem deve ser um Deus, porque a cobra venenosa, a cobra picou, ele está vivo até hoje. Então você vê que sempre aqueles que deram ouvidos à voz da fé, eles prevaleceram. Diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação, eles venceram. Como a gente crê que quando você se submete à palavra de Deus, a palavra que todo dia você está lendo, a palavra que todo dia você está andando com ela, a palavra que todo dia você está vindo aqui segunda-feira e recebendo uma direção, quando você se submete a essa palavra, não tem como você não vencer, não tem como você não prosperar. Porque se lá fora a voz do medo, da dúvida está dizendo para você no exame que essa doença é para te matar, por outro lado está Deus dizendo que você vai estar aqui com o teu exame dando que você não tem mais nada curado. Se por um lado está lá o AJ te cobrando, está lá o banco te cobrando, está lá as pessoas batendo na tua porta, porque você está devendo para todo mundo, para Deus e o mundo aí fora, por outro lado está a voz da fé dizendo que você vai ter condições de emprestar para muitos e não vai tomar emprestado. Então é você que decide qual a voz que você vai dar o quê? E a sua vida amanhã, ela vai ser fruto da voz que você está ouvindo hoje. E se você crê na voz que vem do altar, na voz que vem de Deus, você se lança nela, você se entrega nela. Se você crê nessa voz, fica de pé e fala, eu creio. Agora, pega a sua Bíblia na mão, 2 Coríntios, capítulo 4. E quando você crê na voz da fé, que é o grito de Deus dentro de nós, Deus, Ele diz assim para você, não atentando nós nas coisas que se
mas nas que se não veem. Porque as que se veem são o quê? E as que não se veem são? Então olha para mim. Tudo que você está enfrentando hoje, a situação que você está vendo da sua vida financeira hoje, a tua empresa hoje, a tua saúde, teu casamento, porque um problema atrai o outro. Deus está dizendo que é temporal. Deus está mandando dizer para você que vai passar, se você se sujeitar a isso daqui, ó, que é a palavra dele. Se você colocar essa palavra dentro de você, porque se você colocar essa palavra dentro de você, você vai vencer tudo e você vai vencer a todos. Mas essa palavra tem que estar viva. E nada pode apagar essa palavra. Porque quando você cruzar aquela porta para lá, vai vir gente com palavra de derrota. Vai vir gente jogando você para baixo. Vai vir gente que está torcendo contra você. Vão fazer macumba contra você. Vão te invejar. Mas se essa palavra estiver viva dentro de você, você vai passar por tudo isso. E toda luta que hoje você está enfrentando hoje, amanhã vai fazer parte do seu testemunho.